Boa tarde a todos, bem-vindos aqui ao canal para essa live um pouco improvisada, porque como a situação exige, né, diante de tantos imprevistos que nós estamos vivendo, eu vou fazer aqui uma live com algumas atualizações e, como diz o título dessa live, falar de certas manipulações e certas mentiras e sobre a guerra das palavras. Como eu tive que improvisar aqui, então vou recorrer aqui a diversas fontes, em diversas, sejam umas no computador, outras no celular, e isso pode trabalhar assim um pouquinho o decorrer da live, mas peço que todos tenham paciência para isso. Aqueles que, por favor, puderem dar like ou puderem indicar essa live a outras pessoas, sejam amigos, familiares, conhecidos, em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, por favor, façam isso, que assim o alcance do trabalho que aqui é feito pode aumentar. Aqueles que quiserem fazer alguma colaboração para o canal podem fazê-lo através do Superchat ou através do Pix, e eu terei no final a alegria de ler todos os comentários, perguntas, etc. Bom, eu vou começar por dar algumas atualizações nos acontecimentos de Israel, depois que nós tivemos, no dia 7, o ataque do Hamas, do grupo terrorista Hamas, ao Estado de Israel, mas, sobretudo, num ataque que foi calculado para atingir civis. Também foram sequestrados alguns militares, também foram mortos alguns militares, mas a finalidade era, sobretudo, atingir civis. Não preciso repetir aqui, mas houve massacres terríveis, não é? Houve estupros em massa, houve mortes por carbonização, não é? Pessoas que foram queimadas dentro de carros, houve execuções de famílias inteiras. Tudo isso aconteceu em muitos lugares, sobretudo numa parte de Israel que fica mais próxima ali à faixa de Gaza, e vários kibbutz foram atacados. Tivemos também os ataques àquela festa que estava havendo perto do deserto. Já houve muitos relatos de pessoas que sobreviveram a esse ataque e que contaram as coisas terríveis que eles viram ali assim, não é? Pessoas que ficaram debaixo de cadáveres, que viam os terroristas executar outras pessoas. Hoje saiu um jovem que dizia que via os terroristas estuprarem jovens e depois executá-las. Enfim, nós tivemos de tudo, um verdadeiro show de horrores. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto. Não apenas tivemos isso, como fez parte do ataque filmar essas cenas e difundi-las à vontade. Espalhá-las por todos os meios, quer dizer, primeiro os órgãos de comunicação acabaram reproduzindo, mas depois essas imagens circularam por canais de internet, circularam por mensagens, circularam em grupos, e isso potencializou o próprio efeito do terror. Fazia parte da operação de terror amedrontar as pessoas, primeiro em Israel, mas também do ponto de vista internacional. E, sobretudo, criar um sentimento de insegurança
nas pessoas, porque o Estado de Israel, que é conhecido como um Estado que tem serviços de inteligência super sofisticados, serviços de defesa super sofisticados, não era possível, digamos, era isso que as pessoas imaginavam, não era possível que Israel sofresse um ataque surpresa dessa maneira. Nós temos muitas versões, como acontece numa ocasião assim, temos muitas versões que circulam, muitas versões muitas hipóteses que muitos já apresentam como certezas, mas nós não podemos esquecer que Israel estava vivendo há muito tempo uma disputa interna, um entrechoque, para dizer melhor, um entrechoque entre forças políticas e forças de várias naturezas dentro de Israel, mas também de fora de Israel, por causa da famosa, que ficou já famosa, né, reforma judicial, que era uma promessa eleitoral do Netanyahu e que era uma reforma que era destinada a colocar um basta na verdadeira ditadura que a Suprema Corte exercia dentro de Israel. Já tratei disso noutras lives, não vou agora explicar tudo isso, mas nós tínhamos ali em Israel um verdadeiro abuso da Suprema Corte, ali não há nem Constituição, e isso acabava sendo que a Suprema Corte, nos temas mais importantes, acabava impondo a sua agenda ao país, ela que não tinha sido eleita. E o Parlamento acabava por ser colocado de lado, porque as decisões do Parlamento não eram atendidas. Bom, essa divisão se alastrou de tal maneira e houve intervenções externas muito graves, como do próprio governo Biden, ou de satélite do governo Biden, de ONGs que interferiram e organizaram grandes manifestações de protestos dentro de Israel. Mas isso não foi tudo. Essas máquinas internacionais começaram a atuar na própria estrutura do Estado de Israel e começaram a afetar as próprias Forças Armadas, pois ex-comandantes das Forças Armadas, reservistas, pessoas que tinham pertencido aos serviços de inteligência começaram a dar declarações contrárias à reforma judicial. E houve mesmo quem prometesse e quem não se apresentasse aos serviços militares, os reservistas, aqui toda uma maneira de se organizar das forças de Israel que é diferente de outros países por causa da exiguidade do tamanho do país e pela necessidade de um grande corpo de defesa. Há toda uma organização diferente, mas os reservistas são fundamentais para a defesa do país. E houve reservistas que começaram a dizer o seguinte, que eles não se apresentariam ao serviço, e não se apresentavam em protesto pela reforma judicial. Isso levou, poucos dias antes do ataque, ao que o comandante da Força Aérea fizesse uma carta pública dizendo que essas pessoas estavam cindindo Israel, estavam criando um ambiente de insegurança, estavam criando um ambiente que poderia prejudicar, num futuro próximo, a própria defesa de Israel. O que é fato é que dias depois nós tivemos esses ataques e nós não podemos afastar do nosso espírito essa pergunta, essa divisão toda profunda, essa manobra política comandada, inclusive, de fora de Israel,
não prejudicou a reação diante do ataque? É uma pergunta que nós não podemos deixar de fazer. Bom, nós temos outros aspectos, antes de dar uma atualização, temos outros aspectos também importantes. É que, à medida que passam os dias, fica claro que a Rússia também tem a mão nesses ataques. Porque é muito difícil que apenas uma organização terrorista consiga ter toda a sofisticação que foi usada para atacar Israel. São comunicações, são serviços de inteligência, são, enfim, são muitos aspectos que tornam impossível que apenas uma organização terrorista faça isso. Então, além do Irã, que tem uma proximidade também com as forças do Hamas, nós temos a ação da Rússia. Bom, quanto a Wall Street Journal fez uma reportagem com declarações do próprio Hamas e do Hezbollah, outro grupo que é de inspiração iraniana e tem uma ramificação no Líbano. O Hezbollah e o Hamas, eles mesmos, alguns dirigentes deles, diziam que o Irã estava por trás desses ataques. E há informações que nos anos 2022 e 2023, forças do Hamas estiveram na Rússia, tiveram contatos com o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, e também tiveram contatos com o líder checheno, terrorista, Kadyrov, que domina a Chechênia. E mais, o Hamas, nessas ocasiões, fez declarações que estavam ali, as pessoas estavam ali, as pessoas do Hamas tinham ido ali para trabalhar em prol de uma nova ordem mundial comandada pela Rússia e pela China, e que eles visavam a transformação da ordem ocidental e visavam a eliminação do câncer, ou do tumor, melhor dizendo, do tumor sionista. Então, dados essas lembranças prévias aqui assim, esses dados prévios, eu acho que nós podemos fazer certas atualizações fundamentais neste momento, e depois eu me proponho a fazer a análise de alguns pontos pelos quais nós vamos sendo manipulados pelo noticiário. Por exemplo, eu digo desde já uma coisa: não caiam na falácia de identificar palestinos com o Hamas. Nós vamos ver que essa identificação é uma identificação que a mídia trabalha, é uma identificação que forças políticas trabalham, mas ela não existe na realidade, porque o Hamas, ele é prejudicial aos próprios palestinos, como nós vamos ver, e eles fizeram todo um sistema dentro de Gaza que é altamente prejudicial aos próprios palestinos. Mas as informações que nós temos aqui, as informações prévias, são as seguintes, assim, uma atualização do noticiário. Neste momento, Israel, ele já atacou, através da sua força aérea, ele já atacou inúmeros pontos dentro de Gaza das infraestruturas militares terroristas do Hamas, sejam prédios, sejam instalações onde se produziam armas, sejam túneis usados para abrigar
as atividades terroristas, enfim, uma série de ataques foram feitos. E Israel diz que, e o próprio primeiro-ministro hoje, Netanyahu, ele visitou as tropas e ele anunciou que as forças de defesa de Israel, que é assim que se chamam as Forças Armadas em Israel, estão prontas para o próximo passo, que seria uma ofensiva minuciosa por terra na faixa de Gaza. Isso para capturar terroristas, além daqueles que eles anunciam já ter eliminado. Há aqui uma série de problemas e aqui já vem uma das manipulações. Por exemplo, sou Putin, aqui o governo brasileiro começam a fazer alertas para Israel ter cuidado com as possíveis vítimas civis. É claro que isso precisa ser equacionado. Mas se o que há de distorcida nessa advertência? É que por que haveria possibilidade de haver vítimas civis? Porque primeiro houve um ataque de uma organização terrorista que depois reflui para o seu lugar, que é Gaza, e usa, no fundo, a população civil como escudo. Porque essa é a realidade. Então, essas advertências não deviam ser, pela lógica, elas não deviam ser dirigidas a quem está se defendendo, mas deviam ser dirigidas a quem fez os ataques terroristas, cruéis, e dizer o seguinte: incriminá-los por estarem usando a população civil como escudo humano, e inclusive usarem pessoas que foram sequestradas dentro de Israel como escudos humanos. Além disso, e nós temos aqui sim uma entrevista, eu vou ver se eu consigo reproduzir essa entrevista, de um árabe israelense que dá uma entrevista à BBC, em Londres, e ele diz o seguinte: o Hamas, todo mundo sabe que ele coloca suas infraestruturas militares perto de alvos civis, para que quando sejam atacados essas estruturas militares, haja baixas civis e aí eles possam fazer a propaganda em Israel ou no mundo inteiro de que Israel está fazendo vítimas civis. Depois há também uma manipulação aqui da mídia, que é o seguinte: vamos ao lado mais cruel. Os terroristas do Hamas, por exemplo, num kibbutz, foram encontrados 40 corpos de crianças, bebês, alguns degolados e outros incinerados, etc. Houve muita gente, não é, com as formas de desinformação habitual, que quiseram negar isso, mas diplomatas, meios de comunicação, por exemplo, como o Jerusalém Post, não é que viram fotografias, eles estiveram presentes no local e viram, constataram a existência dessas vítimas. Portanto, houve um ataque brutal. Quando, num ataque a alguma infraestrutura militar do Hamas em Gaza, morre uma criança, claro que isso é terrível, mas não é a mesma coisa, porque não houve um alvo voluntário. A criança não era um alvo voluntário. Foi, infelizmente, uma consequência de um ataque a uma infraestrutura militar. Então, fazer uma equiparação, como fez, por exemplo, Lula, é uma indecência moral. Como ele veio dizer, salvem os bebês. Não. Ele nunca quis acusar o Hamas de terrorista, nunca quis condenar os atos de barbárie do Hamas, mas depois vem fazer uma equiparação que é indecente. Israel,
lançou sobre Gaza folhetos pedindo que as pessoas se desloquem da zona do conflito, saiam dali para não serem atingidos. Ora, há notícias de que o Hamas está impedindo que os civis saiam desses locais e está, inclusive, segundo alguns relatos, matando civis para que intimidá-los a não sair do lugar. Ou seja, nós estamos assistindo, mais uma vez, o esquema terrorista do Hamas usando a população civil de Gaza para servir de escudo humano. Então, eu estou chamando a atenção disso para nós não podermos não cairmos nas manipulações que a mídia e a esquerda fazem. Aqui, eu vejo aqui assim uma pessoa que está escrevendo sobre a questão da Palestina, depois do Império Romano, etc. Eu não vou hoje tratar disso, eu vou só tratar da faixa de Gaza num passado bem recente, porque eu farei outras lives sobre esse assunto. Vou falar só sobre a questão da faixa de Gaza, que mais recente, as questões políticas mais recentes. E nós vamos ver que não há interesse algum do Hamas em paz. Não há interesse algum do Hamas num acordo. Nunca houve. Bom, eu vou, então, aqui mais notícias. Há muitas notícias que eu não vou dar aqui porque há ataques, diversos ataques, não é? De mísseis, há diversos ataques na fronteira também do Líbano. Essa é uma dúvida que fica se a força, digamos, militar do Hezbollah, que está mais colocada no Líbano, vai atacar Israel ou não. Eles já fizeram certos ataques, mas eles não entraram em força ainda, portanto, ainda há uma dúvida se isso vai acontecer ou não. Mas depois nós temos diversas notícias também importantes. Além de Israel anunciar que eliminou o comandante do Hamas que organizou todo o ataque a Israel, eles dizem que também eliminaram o comandante das forças aéreas, digamos, do Hamas. Há muitas notícias sobre alarmes em cidades de Israel, portanto, há um estado claramente de insegurança dentro de Israel, e isso é uma coisa que é importante, é um efeito psicológico muito importante. Ou seja, as pessoas continuamente estão sendo alertadas a sirenes que tocam, ou seja, a vida do dia a dia está alterada por toda essa situação. Eu estou lendo essas notícias todas em jornais de Israel, né? Tanto no Jerusalém Post como no Haaretz, nessas fontes que tenho buscado me informar. Fora algumas contas do Twitter também. Bom, aqui há uma notícia importante que é o seguinte: o Jerusalém Post reproduziu uma reportagem, ou mencionou uma reportagem publicada pela NBC, a televisão americana, com documentos que foram apanhados com terroristas do Hamas e que são muito importantes. Importantes pela gravidade do que eles revelam, mas também pelo seguinte: o Hamas, com as suas forças de desinformação,
começou por dizer o seguinte, que eles organizaram um ataque a Israel, mas não foram eles que cometeram as atrocidades contra a população civil de Israel, que foram civis armados de Gaza, que foram lá e fizeram esses atos. Então, isso já era a primeira mentira que estava circulando. E nós vamos ver que esses documentos que foram encontrados com terroristas que foram presos ou mortos nessas ofensivas de Israel, nós vamos ver que a coisa não é bem assim. Eu vou ler aqui a notícia que está reproduzida no Jerusalem Post. A emissora de notícias americana NBC publicou hoje, sábado, documentos apanhados com terroristas do Hamas mortos no sul de Israel, que mostram planos detalhados para atingir crianças e jovens. Os documentos incluíam tudo, desde mapas especificando a localização de jardins de infância, escolas, planos sobre quantos matar, fazer reféns, bem como planos de fuga detalhados. Portanto, nós vemos uma estrutura militar por trás disto, uma organização militar por trás disto. Embora as escolas em Israel fechem aos sábados, muitas crianças brincam nas quadras das escolas. Os documentos que eram rotulados como ultra-secretos foram entregues aos repórteres da NBC por socorristas israelenses. Os documentos também continham ordens para que 2 unidades terroristas altamente treinadas do Hamas cercassem e se filtrassem aldeias e visassem locais onde estivessem civis, especialmente locais onde provavelmente estariam crianças. Vejam bem, portanto, uma determinação de atingir crianças, matar crianças, sequestrar crianças. Ora, isso tudo era uma ordem específica, não era uma consequência do ataque, era uma ordem específica do Hamas. Ora, como é que isso pode ser equiparado a uma criança que é atingida, infelizmente, como consequência de um ataque a uma estrutura militar? Os documentos incluíam ordens como matem o maior número possível de pessoas e capturem reféns. As descobertas refutam as afirmações do Hamas de que o massacre foi cometido por civis de Gaza. Os documentos mostram que o Hamas planeou este ataque meticulosa e cuidadosamente, com uma fonte da defesa israelita a dizer à NBC que o nível de especificidade faria qualquer um no campo da inteligência ficar de queixo caído. Alguns dos detalhes são exatamente como os veículos devem conduzir até às aldeias alvo, o comprimento do comboio do pelotão, a forma de cada grupo nas motocicletas, etc. Então, detalhes e mais detalhes sobre todo o ataque. Então, esse documento mostra um planejamento muito, muito meticuloso, que faz pensar também na ajuda de forças militares que não fossem propriamente só o Hamas. Bom, outras... Nós temos outras... agora nós temos uma declaração de um dos líderes do Hamas, Ismail Haniyeh, que diz o seguinte: vejam como a guerra da propaganda é importante. Eles sabem que estão sendo atacados por todos os lados e eles querem usar a população civil como escudo. Então, qual é a propaganda que eles fazem? Israel não é capaz de derrotar os nossos combatentes. Então, estão matando os civis. Vejam como essa versão é espalhada para fora e muitas televisões, a mídia está fazendo esse jogo. Ora, isso não é verdade. Quando eles estão sendo atingidos, muitos líderes deles estão sendo mortos,
muitos chefes militares estão sendo mortos, muitos terroristas já foram mortos, mas agora a guerra da propaganda deles é essa. Diz ele, estamos enfrentando as consequências da derrota estratégica de Israel em 7 de outubro. Israel não consegue dominar os nossos combatentes, por isso comete crimes contra cidadãos com o apoio do governo americano e de vários países europeus. Vejam que, então, ele já tem uma versão criminosa e que é a versão que vai ser repetida o tempo inteiro. Eu digo isso pelo seguinte, porque eu vejo muitas pessoas, até de boa índole, que acabam caindo nas versões mentirosas que essa gente espalha na mídia, ou espalha por qualquer lugar. Então, se nós não tivermos cuidado com isso, nós acabamos por nos influenciar por essas mesmas versões. Uma das... eu reproduzi no meu Twitter há alguns dias uma entrevista dada à CNN pelo filho de um dos fundadores do Hamas. Ele escreveu um livro, eu já li esse livro, tenho aqui, foi publicado no Brasil também, chamado O Filho do Hamas. Ele conta toda a história dele e conta como é que era a relação dele com o pai e a partir do momento em que ele descobriu que, no fundo, a organização política do pai era uma organização terrorista que matava gente. E como isso causou um verdadeiro, digamos, uma verdadeira crise na vida dele. Bom, ele diz o seguinte, a meta final do Hamas é construir um Estado Islâmico sobre todas as outras civilizações. Ele diz, eles não têm interesse em fazer qualquer acordo com ninguém. Eles não têm interesse em acordos de paz. Então, por exemplo, toda essa gente da esquerda que fica dizendo, não, precisamos da paz, preciso fazer a paz, que paz? Eles não estão interessados nisso. Eles estão trabalhando uma mentira e jogam sobre Israel essa mentira, ou seja, não, Israel é que não quer a paz. Quando o Hamas não quer a paz, isso é uma pessoa de dentro do Hamas. Mas ele diz mais, nas mesquitas eles nos ensinam que sem o derramamento de sangue inocente, nós não podemos construir um Estado Islâmico. Isso não é um propagandista anti-Hamas que está dizendo isso, é uma pessoa que é filho do sheik do Hamas, de um dos fundadores do Hamas. Então, esse ponto também é extremamente importante para nós podermos entender o que é que, digamos, o que é que esta gente, do que é que essa gente é capaz. Bom, como eu disse numa entrevista dada por um árabe israelense, né, Mohamed Kabia, ele diz o seguinte, ele vive em Tel Aviv e ele diz o seguinte, eu gostaria de responder primeiro aos que me antecederam. O Hamas, o que o Hamas fez contradiz todos os padrões humanitários e a lei islâmica, diz ele. Depois ele diz o seguinte, que no fundo eles não lutam, eles matam crianças indefesas, matam pessoas inocentes e que nunca foi intenção de Israel atacar civis dentro de Gaza e que ele acusa o Hamas de fazer isso. Fala dos sequestros, etc. O Hamas entrou em Israel com... eles mataram crianças inocentes e sequestraram mulheres israelenses. Bom, aqui eu acho que nós podemos dar uma... eu podia dar aqui um pouquinho uma explicação política sobre
mais recente, é o que eu digo, um passado mais recente, porque não quero usar essa live para ir com desfazer mitos anteriores, que depois eu posso fazer numa outra live. Mas a partir de 2005, era primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, e ele decidiu entregar a faixa de Gaza nas mãos das forças, das organizações palestinas. Para isso, ele retirou os colonos que estavam ali dentro, colonos judeus que estavam ali dentro, inclusive colonos que foram expulsos da faixa de Gaza com violência pelas tropas de Israel. Isso causou até uma certa comoção dentro de Israel, e ele depois retirou também todas as tropas de Israel lá de dentro da faixa de Gaza. E a faixa de Gaza ficou entregue às autoridades palestinas. Claramente, a autoridade palestina e a sua organização, que era a Fatah. E o Hamas, aqui há um longo processo interessante depois para analisar, também tenho livros aqui que eu li sobre o Hamas, todo o processo político que o Hamas empregou dentro da faixa de Gaza, mas eles vão fazer todo um trabalho para re-islamizar a sociedade, porque a Fatah era um movimento mais laico. Bom, o que é fato é o seguinte: a um certo momento, o Hamas se apresenta às eleições e ele acaba o movimento Hamas acaba por ganhar as eleições. Eles ganham não com uma maioria absoluta, ganham assim em valores mais ou menos equiparáveis entre a Fatah e o Hamas. Mas eles é que ficam na frente, eles ganham as eleições. O que é que o Hamas vai fazer? É muito curioso, porque as pessoas, os repórteres, as televisões, etc., não falam disso habitualmente. O Hamas vai gerar o que nós poderíamos chamar uma guerra civil dentro de Gaza. E vai eliminar a Fatah, vai eliminar inclusive muitos líderes da Fatah fisicamente, e vai expulsar a autoridade palestina que tinha autoridade sobre Gaza. Então, depois de uma vitória eleitoral, eles dão uma espécie de golpe de força dentro de Gaza e passam a dominar Gaza. E Gaza passa a ser uma plataforma de ataques contra Israel. Ora, esses são os que querem a paz, esses são os que querem, estão interessados em algum processo de paz, em algum entendimento. Bom, depois o Hamas tem os seus princípios, que não aceita a existência do Estado de Israel. Portanto, se não aceitam a existência do Estado de Israel, eles podem muito bem tentar eliminar o Estado de Israel, mas não podem chegar a acordos de paz. Só que, como eles dominam aquela faixa de Gaza, eles precisam ter, aspas, um entendimento político com Israel. Por quê? Porque, ao contrário também do que diz a esquerda, por exemplo, a senhora Gleisi Hoffmann e outros deputados da esquerda, que dizem que Gaza é uma espécie de campo de concentração, há muitos palestinos que vivem em Gaza, saem de Gaza todos os dias para ir trabalhar em Israel. Há muitos doentes de Gaza, palestinos, que estão sendo tratados em hospitais de Israel. Há muita ligação, há até partidos de árabes, não é? Que estão representados no Knesset. Então, eu
acho importante as pessoas perceberem o seguinte, por isso é que eu coloquei no título da live a guerra das palavras. Há uma guerra das palavras, há uma guerra dos conceitos. Isso faz parte da guerra revolucionária, sempre fez. A mentira, a manipulação, a distorção sempre fizeram parte das armas revolucionárias. E nós estamos vendo aqui que isso acontece. Eu, infelizmente, não consigo responder a todos e saudar a todos que estão na live, mas vou dar aqui um abraço ao meu amigo Diogo Forujás, com o qual eu tenho alegria de vez em quando de fazer programas lá no F5. Mas nós, o que é que nós vemos também? Nós vemos que essa guerra da desinformação é extremamente importante. Por quê? Porque depois é o que nós vamos ver ser contado. Nossa, Israel foi lá e atacou civis. Não, eles não estão atacando civis, eles estão tentando se defender. Há um problema aqui, e esse problema também é uma manipulação de palavras, que é o problema da postura do governo brasileiro. Em todos os documentos feitos pelo governo brasileiro, há uma manipulação de conceitos. E nós vimos que o governo brasileiro começou a difundir uma mentira, ou uma manipulação melhor, ou uma distorção, seria melhor, dizendo o seguinte: não, nós não podemos classificar o Hamas como um grupo terrorista, porque a ONU não classificou. Primeiro, isso não é verdade, porque muitos países qualificam o Hamas como um grupo terrorista pelas suas atuações e pelos seus métodos e pela sua organização. Então, isso é falso. O Brasil poderia, sim, classificar o Hamas como um grupo terrorista. Então, fica se escondendo atrás de uma não decisão da ONU para dizer que ele não pode qualificar como terrorista. Mas vamos pensar numa outra coisa. Então, não classifique a organização como terrorista, mas classifica os atos que foram praticados agora, nestes dias, como atos terroristas. Porque, inclusive, houve brasileiros que foram mortos. E o que é que o governo brasileiro fez? Nota de falecimento. Como se a pessoa tivesse falecido num desastre de automóvel, ou tivesse falecido, enfim, numa viagem qualquer de aventura e tivesse havido um acidente e a pessoa tivesse falecido. Não, as pessoas foram mortas por um grupo sanguinário. E por que que então o governo brasileiro não censura veementemente esses atos que na prática são atos de terrorismo? Como atacar populações civis? O governo brasileiro sabe muito bem que se fosse uma força armada, um movimento militar legítimo, eles estariam violando convenções como a Convenção de Genebra, ao atacar populações civis voluntariamente, ao fazerem reféns para usar como escudos humanos. Portanto, é um cinismo absoluto do governo brasileiro. Alguém está dizendo aqui que esse desgoverno é uma vergonha. Não, não é uma vergonha, é muito pior do que isso. Esse desgoverno é cúmplice do terrorismo internacional. Bom, mas há uma outra coisa. Nesse momento, o Brasil, não sei por que razões, por que coincidências, o Brasil, desde um dia antes dos ataques, está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. É uma presidência que é rápida, mas ele está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Então, por que o Brasil
que diz que a ONU não classifica o Hamas como terrorista, por que ele não aproveita essa posição para sugerir que a ONU classifique como terrorista, à vista destes fatos brutais, classifique como terrorista o grupo do Hamas? Então veja o seguinte, tudo são subterfúgios para mascarar o quê? Para mascarar uma cumplicidade ativa ou passiva, uma conivência com esse grupo terrorista. E nós vamos ver, isso já circulou, cartas de deputados que há um ano atrás ou 2 anos atrás, deputados do PT, de outros partidos de esquerda, que o que é que eles fazem? Eles sempre saem em defesa do Hamas. Sempre saem em defesa do Hamas. Eu queria agora falar de um outro aspecto também que vem da manipulação das palavras e nós vamos ver que tem consequências gravíssimas, consequências práticas gravíssimas. Todos nós estamos vendo, neste momento, se acompanharem um pouco as redes sociais, se acompanharem um pouco os sites de jornais do exterior, nós estamos vendo grandes manifestações, não só em países árabes. Eu, aliás, faço aqui só um parênteses antes de prosseguir. Não se esqueçam que o tal muro que divide Gaza é um muro que, numa das partes da faixa de Gaza, faz fronteira com o Egito. E o Egito tem um muro enorme. E tem um muro que tem profundidade, que tem digamos assim, uma estrutura fortíssima entre Gaza e o Egito. Não é, portanto, não é entre Israel, é entre o Egito e Gaza. Por quê? Inclusive, há uns anos atrás, o Egito invadiu uma parte de Gaza para criar uma faixa e eliminar certas residências, etc., e criar uma faixa neutra dentro de Gaza para impedir que os terroristas do Hamas pudessem atacar o Egito. Então vejam que os problemas com o Hamas são variados. E outra coisa é o seguinte, então por que se não houvesse problema nenhum com o pessoal, com a organização que comanda Gaza, haveria, claro, que ajudas dos países árabes a essa gente. Ora, por que eles não chegam agora e não ajudam? Porque eles sabem que no meio vão se esconder terroristas e que os terroristas usam a população de Gaza, no fundo, como um esquema de defesa de escudo humano. Desculpem a comparação, mas é mais ou menos como o crime organizado no Brasil nas chamadas comunidades. O que é que eles fazem? Vai dizer que todas as pessoas ali dentro são cúmplices do crime organizado? Não, claro que não. Mas elas são vítimas dos esquemas do crime organizado. E muitas vezes o crime organizado usa essa população como escudo contra as ofensivas da polícia. Bom, mas agora eu vou passar para um assunto, e retomo o assunto que eu estava tratando, que é o quê? Nós vemos que por toda a Europa, na França, na Bélgica, na Itália, em vários e vários países, está havendo manifestações, grandes manifestações, algumas dessas manifestações agressivas contra a polícia, contra certas instituições, para defender o Hamas e, aspas, defender a Palestina. Porque, como eu disse, essa equiparação do Hamas com a Palestina é uma malandragem de linguagem.
É um golpe de linguagem. Então, essas pessoas estão nas ruas para defender o Hamas e os atos cruéis que eles praticaram. Primeiro ponto: os países europeus, os próprios Estados Unidos, porque isso também está acontecendo nos Estados Unidos, foram convencidos de que a imigração não trazia perigo nenhum. E aqui é preciso apontar o dedo às organizações católicas progressistas que ficaram matraqueando isso e ficaram ajudando nessa operação de imigração de pessoas de natureza islâmica para os países ocidentais. E eles disseram o seguinte: não, veja bem, os terroristas são uma minoria ínfima. Portanto, não há perigo nenhum de trazer essas populações para aqui. Primeiro ponto: infelizmente, quando essas populações eram trazidas, não havia um cuidado de ver as origens das pessoas que estavam entrando. Segundo, muitas dessas ondas de imigrantes eram causadas por conflitos, por exemplo, ali como no norte de África, que empurravam refugiados para cima da Europa, por exemplo, para cima da Itália, e que, quando se ia analisar, era muito estranho. Muitas vezes eram refugiados, centenas de refugiados que eram só homens. Não traziam famílias. Estranho isso aí. Bom, mas disseram o seguinte: olha, não se preocupem, porque a maior parte dessas pessoas é moderada. Elas são pacíficas. Bom, e o que é que aconteceu com essas pessoas? Elas vieram para os países ocidentais e começaram a trabalhar em restaurantes, começaram a trabalhar outros como, até às vezes como engenheiros, outros, enfim, em todos os espectros, até médicos, até tudo isso. E eu gostaria de lembrar aqui o seguinte: quem é que está agora nas ruas? Quem é que está nesse momento nas ruas fazendo manifestações a favor dos radicais islâmicos e a favor daqueles que cometeram atrocidades contra civis desarmados e civis indefesos e contra crianças, bebês, etc. Quem está nas ruas, por exemplo, da Bélgica, da França, da Itália, de outros países, da Inglaterra, quem está nas ruas fazendo isso? As pessoas que vieram trabalhar, as pessoas que eram moderados, as pessoas que foram apresentadas aos países ocidentais como pessoas inofensivas. Não, que eram tão boas, elas se davam tão bem. E o que é que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo uma profunda divisão das sociedades que pode levar a enfrentamentos que causem uma destruição e um caos dentro das sociedades ocidentais, para não falar em conflitos abertos e conflitos que sejam conflitos violentos até. Bom, então, a minha pergunta é essa. A Europa acabou acreditando no canto da sereia de que essas pessoas eram pacíficas. Eu não estou dizendo todos e cada um, para deixar isso bem claro. Eu estou dizendo que são populações grandes que estão nas ruas fazendo manifestação. Essas pessoas são trabalhadores, estão ganhando seu salário, estão se servindo dos serviços, estão se aproveitando dos serviços sociais dos países europeus e estão agora nas ruas defendendo o terrorismo islâmico do Hamas.
Vejam, portanto, como as sociedades ocidentais foram vítimas de uma política. Política, por exemplo, da senhora Merkel, foi uma das grandes promotoras dessa política. Política de outros políticos europeus que quiseram impor à Europa. Não se esqueçam, por exemplo, que as estruturas da União Europeia até hoje massacram a Hungria, a Polónia e outros países, como os países bálticos, por eles não quererem aceitar esses imigrantes. Então, em boa medida, isso foi imposto pelos governos. E as populações, na sua maior parte, eram contrárias a isso. Eram contrárias e não tiveram capacidade de decidir nada a esse respeito. Mas houve uma propaganda contínua. Não, se você não está querendo imigrantes, é um xenófobo. Vejam como tudo isso era uma propaganda organizada. E eu creio que nós estamos num momento que temos que nos perguntar o seguinte: não ficar só focalizados no conflito militar que está havendo agora. Eu não vou dar aqui, porque por mais que possa analisar e estudar as questões do Oriente Médio, como faço há muito tempo, eu acho difícil dizer agora se esse conflito vai se alastrar ou não. Se ele vai pegar com países como o Líbano, o Irã e outros, não sei. Realmente, eu acho que tudo é muito indeciso. Há movimentações militares muito ponderáveis, como a presença de navio, de porta-aviões americanos, esquadras americanas ali na região. Agora, o Reino Unido também está deslocando para ali navios e aviões de guerra. Há deslocamentos de esquadrilhas de aviões da Força Aérea Americana. Enfim, há uma movimentação muito grande de militar. O que é que isso dará? Por exemplo, vamos imaginar só o seguinte: imagina que se generaliza ali um conflito com Síria, Líbano, Irã, etc. Isso não vai gerar ondas de imigração para cima da Europa? E se isso se estender ali ao norte da África, não vai fazer uma pressão de imigrantes para cima? Para cima da própria Europa? Então, vejam como a ação do Hamas em Israel foi uma espoleta. Não sabemos o que é que vai ser o dia da manhã, mas até agora já foi uma espoleta, porque nós estamos vendo efetivamente enfrentamentos dentro das sociedades ocidentais. Acham que essas pessoas que foram aos milhares para as ruas em Paris, em Roma, ou em Londres, ou em outras cidades, acham que essas pessoas, depois, quando voltam para o seu trabalho, elas não vão ter choques com as pessoas que estão ali, por exemplo, que são naturais do país e que, neste momento, estão apoiando a defesa que Israel está fazendo? Eu não quero aqui também fazer uma análise histórica total do Estado de Israel, não é isso o meu propósito. Mas neste momento, ou seja, na circunstância política internacional deste momento, nós temos que o Estado de Israel virou um Estado tampão. Ele é um Estado tampão que impede essa expansão da Revolução Islâmica. Se houver vamos imaginar a hipótese que há um colapso do Estado de Israel diante da ofensiva destes grupos terroristas apoiados por países como o Irã e outros. Isso, a Rússia, como eu volto a dizer, isso
é algo de uma consequência gravíssima. Portanto, nós temos que nos colocar diante de todos esses acontecimentos, tendo sempre o cuidado seguinte, sempre nos perguntando o seguinte: será que neste noticiário que eu estou vendo, eu estou sendo manipulado? Eu estou sendo instrumentalizado? Volto a dizer, analisem os comunicados do Putin e os comunicados do Itamaraty. Parecem cópia xerox. As frases, a construção das frases. E vejam bem, eu vou aqui apontar também o dedo a outros. Por exemplo, o Joe Biden também está fazendo a mesma coisa, pedindo a Israel que não faça vítimas civis. Mas ele tinha que pedir para o Hamas, exigir que o Hamas entregasse os reféns e que não fizesse a população de Gaza de escudo. Mas não, parece que o mal está em quem quer se defender. Mas o Joe Biden tem outras culpas no cartório. O Joe Biden, por exemplo, já disse isso em outras lives, o Joe Biden fez uma retirada vergonhosa dos Estados Unidos, entregou o Afeganistão nas mãos do Talibã e deixou com o Talibã uma quantidade de armamento americano que eles podiam ter retirado, mas ele deixou lá. E, portanto, ele é um colaborador de todo esse quadro. Aliás, eu digo uma coisa, é o Sr. Biden e nos bastidores o Sr. Obama, porque todo mundo sabe que um dos cordéisinhos, quem mexe os cordéis desse governo Biden é o Sr. Obama, que já tinha feito políticas terríveis no Oriente Médio. Bom, depois uma segunda ação do Sr. Biden. O Sr. Biden, Israel estava há muito tempo fazendo esforços diplomáticos, militares e outros para cercear toda e qualquer possibilidade do Irã ter uma bomba atômica. Ora, no momento chave, o Sr. Biden faz um acordo por trás com o regime iraniano em troca de alguns reféns americanos que estavam lá e descongela 6 bilhões de dólares para serem devolvidos ao Estado terrorista islâmico do Irã. 6 bilhões de dólares. A coisa causou nestes dias um verdadeiro vendaval político nos Estados Unidos e os Estados Unidos anunciaram que eles, junto com o Qatar, onde estava esse dinheiro nos bancos do Qatar, decidiram congelar de novo o dinheiro. Mentira, porque hoje o Qatar disse que não vai congelar e vai passar o dinheiro para o regime do Irã. Portanto, o Joe Biden está financiando tudo isso que está acontecendo agora, inclusive esses ataques a Israel. Ele já tinha feito pressões imorais, políticas, contra o governo de Israel, no caso da reforma do judiciário, inclusive não querendo receber o Netanyahu nos Estados Unidos. Bom, por fim, nós temos que o Sr. Biden, através de organismos da ONU, deu dinheiro também que foi parar nas mãos dos terroristas do Hamas. E vejam bem, não se esqueçam disso. Os líderes do Hamas moram na Turquia, moram no Catar e se beneficiam desses dinheiros que muitas vezes não vão para infraestrutura nenhuma do povo palestino. Então vejam isso. A causa palestina é uma bandeira usada pela esquerda, usada pelo terrorismo, usada pelo Irã, por outros países, para fazer política. Mas os pobres palestinos são os que sofrem a mão dessa gente.
E muito desse dinheiro internacional que vai para a Palestina vai parar nas mãos desses criminosos que depois compram armas, mexem o mercado internacional das armas, do tráfico de armas, etc. Eu espero ter deixado, assim, ter feito esses esclarecimentos e ter deixado mais ou menos claro para as pessoas como nós temos que nos abrir para uma coisa, um esforço, abrir os nossos corações e nossas mentes para um esforço que é não nos deixarmos manipular e vermos no que é que a grande mídia, no que é que a esquerda, sobretudo, está nos manipulando. Agora, por fim, eu termino por dizer o seguinte: é assustador, simplesmente assustador, que o esquema de poder que está mandando no Brasil esteja com uma cumplicidade desse tamanho com esses grupos. É impressionante, porque, no fundo, os métodos que o Hamas usou dentro de Gaza para eliminar a oposição política são os métodos que estes senhores gostariam de usar aqui para eliminar também a oposição política no Brasil. E vejam que essa gente são os tais que acusam as pessoas que se manifestavam contra o Lula, etc., de serem terroristas. E eu lembro aqui uma coisa: todo mundo diz que os senhores da Suprema Corte, que chamam de terroristas as pessoas que estavam no 8 de janeiro. Não, senhor. Quando as pessoas estavam nos quartéis fazendo manifestações pacíficas durante 70 dias, que não tinha havido nenhuma convulsão como houve no 8 de janeiro, convulsão que cada vez fica mais clara foi provocada por infiltrados numa operação comandada pelas forças que hoje não querem que se esclareça o que é que aconteceu. Essas pessoas da Suprema Corte e outras já chamavam de terroristas as pessoas que estavam pacificamente se manifestando. Então, vejam a disparidade das coisas que estão acontecendo no Brasil. Essas pessoas estão absolutamente caladas a respeito desses grupos políticos e do próprio governo, com a sua cumplicidade com um grupo que efetivamente mata inocentes, etc. Por que não houve 24 horas para explicar a atitude do governo? Por que não houve 24 horas para os organizadores de manifestações dentro do Brasil a favor do Hamas se explicarem? Por que não houve 24 horas para o MST explicar a nota em que eles diziam que era uma resistência legítima o que o Hamas fez dentro de Israel? Por que tudo isso? Por que tudo isso? Ou seja, vejam como nós estamos num ambiente tóxico, num ambiente de manipulação das palavras, num ambiente de manipulação dos conceitos. E isso precisa ser deixado claro, para não cairmos nessas falácias. Por exemplo, eu acho que uma pessoa que comum, de boa índole, não estou falando de uma pessoa de má índole, uma pessoa manipuladora. Não, estou falando de uma pessoa de boa índole, que acompanha assim os noticiários por cima. De repente ela está na internet ou acende liga uma televisão, vê um noticiário e ela vê o seguinte: não, os membros do governo disseram o seguinte: não, nós só não classificamos o Hamas de terrorista porque a ONU não classifica. A pessoa diz: ah, bom, então se a ONU não classifica, então está certo. A pessoa é capaz de se deixar enganar por essa
enfim, por essa afirmação. Ora, nós vemos que por trás dessa afirmação, por trás dessa afirmação, há uma manipulação terrível da realidade. E depois, outra coisa. Por fim, veja o seguinte: um grupo terrorista faz os ataques que faz as atrocidades que faz, e quando Israel vai se defender, não, vamos à paz. Não, isso não é paz. Se você impedir um país de se defender, isso não é paz. Isso é a consumação de uma injustiça. E a paz passa a ser, entre aspas, a defesa da injustiça. Aliás, eu os convido, aqui no meu canal, há uns dias atrás, eu fiz uma live só sobre isso. A paz, o que é a paz? O que é a guerra? Então, se quiserem ver depois essa live, vejam essa live. Então, eu vou terminando por aqui essa live e vou agora ler as contribuições que houve e o que as pessoas escreveram aqui. O Rubens Gomes Lima fez uma contribuição para o canal e disse: assim como temos pessoas que apoiam as organizações criminosas aqui no Brasil, também existem pessoas que apoiam o grupo terrorista Hamas até que um dia sejam vítimas dos mesmos. Muito, muito bem dito. Muito bem dito, muito bem observado, Rubens. Mas é o mesmo estado de espírito e é a mesma ideologia. Quem apoia as organizações criminosas apoia o terrorismo. Por quê? Porque elas são forças do caos que visam a destruição da civilização. Bom, o Rodrigo Graziani fez uma contribuição para o canal e diz o seguinte: viva Cristo Rei, salve Maria. Qual é a procedência de algo semelhante ao apartheid na Cisjordânia, promovido pelo Estado de Israel? Lembrando que, se isto tiver alguma veracidade, não justifica a monstruosidade do Hamas. Olha, Rodrigo, eu acho que não há nenhum apartheid. Não há nenhum apartheid pelo seguinte, porque os palestinos, por exemplo, estão integrados à sociedade israelense. Têm até partidos representados no Knesset. Então, onde é que existe o apartheid? Há muitos árabes israelenses, até casados e tudo com casamentos. Então, isso não é uma realidade. Agora, vejam o seguinte, na questão, por exemplo, de Gaza, não estou falando da Cisjordânia, mas na Cisjordânia também existem problemas de terrorismo. Os grupos criminosos terroristas palestinos usam também a Cisjordânia para atacar Israel, o que leva a certas atuações militares e policiais ali dentro. Eu digo o seguinte, faço-lhe uma pergunta. Por exemplo, nas ditas comunidades onde atuam os grupos do crime organizado no Brasil, existe um apartheid em relação a essa população? Não. Mas existe uma situação em que o crime organizado faz com que a população civil viva numa espécie de apartheid da sociedade por causa dos perigos que o crime organizado representa para a sociedade. Então nós temos que ter cuidado com essas afirmações e com essas simplificações que nos passam. Espero ter respondido à sua pergunta, Rodrigo. O Roberto Michele Maglioni também faz aqui uma contribuição para o canal e diz o seguinte: Sou Sepúlveda, boa tarde. A Coreia do Norte pode ter auxiliado o Hamas na parte de espionagem digital via China para burlar o Mossad. Não ficou bem clara essa surpresa da invasão. Houve traição. Olha, há sérias desconfianças que a Coreia do Norte está involucrada. Eu acho, e tenho uma desconfiança grande da China, porque a China finge que fica sempre nos bastidores
mas ela repete todos os slogans da esquerda mundial por cima de Israel. E quanto à surpresa da invasão, eu tratei disso na live, eu também desconfio muito e acho que essa surpresa tem a ver, sim, com infiltrações e com ações políticas dentro dos serviços de inteligência e dentro das Forças Armadas de Israel. Inclusive, houve comandantes, como o comandante da Força Aérea, que falaram dessa divisão que estava sendo causada dentro de Israel. Então, eu pessoalmente não descarto isso. O José Lourenço fez aqui uma contribuição para o canal, não deixou nada escrito, mas muito obrigado. O meu amigo Diogo Forjás deixou aqui uma contribuição, muito obrigado, Diogo, e ele escreveu o seguinte: o prazer é meu, parabéns pelo excelente trabalho. Este esclarecimento que o senhor faz hoje, inclusive, é imprescindível. Muito obrigado, Diogo, você está sempre fazendo um esforço muito grande também para levar o esclarecimento às pessoas, e isso, e aqui ficam as minhas congratulações por isso. O Armando Dias Tavares fez aqui uma colaboração e diz o seguinte: como então os manifestantes brasileiros de 8 de janeiro foram classificados como terroristas? É verdade, Armando, mas existe mais. Na legislação brasileira, a classificação de terrorista é específica. E ministros do Supremo ficarem acusando as pessoas de terroristas é imoral, é ilegal. Mas eles o faziam e faziam muito antes do 8 de janeiro. Procurem as declarações anteriores ao 8 de janeiro em que eles diziam que as pessoas que estavam nos quartéis, nas portas dos quartéis, eram terroristas. Bom, a Maria da Penha Gonçalves Pulga fez uma doação aqui para o canal, que eu agradeço, e diz: o Israel tem que pulverizar o Hamas. É claro, eu acho que essas estruturas terroristas precisam ser desfeitas mesmo. A Alice Helena Bustamante deixou aqui uma contribuição também para o canal, e que eu agradeço, e diz o seguinte: obrigado por tudo, Sr. Sepúlveda. Eu é que agradeço as suas palavras. Eu, então, volto a recomendar aqui que as pessoas vejam a live que eu fiz sobre a questão da paz e para as pessoas verem, esses conceitos também são, às vezes, confusos. Eu vejo que certas pessoas acabam por confundir, acham que a guerra é sempre um mal em si. Ora, isso não é bem a realidade que nós podemos ver, por exemplo, na doutrina da Igreja. Não é bem essa aí, assim. E até qualquer hora, se Deus quiser, com mais atualizações sobre o que está acontecendo, e acho que todos que estamos aqui devemos rezar, sobretudo, para que a civilização seja, os restos de civilização sejam poupados, porque o que nós acabamos de assistir em Israel é propriamente o império da barbárie. Então, acho que nós também devemos nos lembrar, sobretudo, da oração. Uma saudação a todos e até a uma próxima ocasião.